Buenos días, Bom dia amados amigos y hermanos aos presentes amados y los que amigos están en e irmãos diferentes aqui países, presentes e aos ministros e igrejas ministros e que iglesias estão reunidos reunidos hoy domingo, em diferentes día países. Hoje, de domingo, escuela bíblica dia de escola y bíblica también día en que e também recordamos la dia em resurrección que de nós Cristo, recordamos nuestro a ressurreição Salvador. de Cristo, o nosso Salvador. Para esta ocasión, Para esta ocasião, quiero extender un saludo quero muy especial estender uma saudação al muito misionero Miguel especial Bermúdez Marín, ao missionário Miguel allá Bermudes Marim, donde se encuentra reunido lá em São Luís en esta Potosí, ocasión en San Luis onde se encontra reunido Potosí. nesta ocasião. Para esta ocasión leemos la escritura del libro de los E para Hechos hoje, leamos a Escritura no livro dos Atos y en Primera de Corintios, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versos capítulo 15, 3 en adelante, capítulo 3, versículos 3 ao 11. dice el libro de los Hechos, Livro dos Atos, no capítulo 1, versículos 1 ao 11, en el primer diz: tratado, Fiz o primeiro tratado, ó hablé Teófilo, acerca de todas las cosas acerca de tudo que que Jesus comenzó a hacer começou não só a fazer, mas a ensinar, hasta el día en que fue recibido arriba, até ao dia em que foi después de haber recebido dado em cima, mandamiento depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15,
Versículos 3 ao 11 diz: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo, dia de escola bíblica, é os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto, antes do seu rapto, antes do rapto, antes de ser arrebatado ao céu. A Escritura mantém bastante em secreto. A Escritura mantém bastante em segredo quanto aos 40 dias de Jesus entre os seus discípulos, lhes aparecendo, digamos, em todos os domingos, lhes aparecendo e até comendo com eles. E alguns, ao vê-lo, nem creram que era Jesus, mas outros, logo depois, compreenderam que era Jesus que tinha ressuscitado e estava glorificado. Encontramos que essa era a causa pela qual não podiam conhecê-lo, porque tinha ressuscitado glorificado. E a ressurreição para os crentes em Cristo será em corpos glorificados que estarão aparentando de 18 a 21 anos de idade. E para os crentes em Cristo nascidos de novo, que estarão vivos e que serão transformados, terão corpos imortais glorificados e jovens para toda a eternidade e aparentarão de 18 a 21 anos de idade. Essa etapa de Cristo já ressuscitado, que encontramos aqui, de 40 dias aparecendo aos seus discípulos, falando com eles, lhes falando dos mistérios do reino de Deus e comendo com eles, nós podemos ver que numa ocasião em que os discípulos foram pescar e não pescaram nada, mas Jesus lhes apareceu na praia, já amanhecendo.
Y los discípulos no sabían que era Jesús. E os seus discípulos não sabiam que era Jesus. Cristo les dice, E Cristo lhes perguntou: ellos dicen, no hemos pecado. Tens algo? Eso está en San Juan. Eles disseram: Não pescamos nada. Cuando dicen, no hemos pescado nada. Capítulo Isso está em São João, 21, no capítulo 21, verso 1 en adelante, dice, después do de versículo Jesús se manifestó 1 ao otra vez a 14, sus e diz: discípulos Depois junto al mar, disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. y se manifestó E de manifestou-se esta manera. assim: Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado y Dídimo, otros dos e de sus Natanael, discípulos. que era de Canaã da Simón Galileia, Pedro les dijo, os filhos de voy a Zebedeu pescar. e outros dois E dos eles seus disseram, discípulos. Disse-lhe vamos Simão nosotros Pedro: Vou pescar. também Disseram-lhe contigo. eles: Também nós vamos contigo. Y entraron en una Foram barca, e subiram logo para o y barco. aquella noche, E naquela não noite pescaram nada. nada apanharam. cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na sabiam praia, mas os discípulos não conheceram que era Y Jesus. les dijo, Jesus, pois, Hijitos, disse-lhes: ¿tenéis Filhos, algo tendes de comer? alguma coisa de comer? Le dijeron, Responderam-lhe: Não. no. Él les dijo, echadle la red E ele lhes a la disse: derecha Lançai a de la rede barca. para o lado direito do barco e achareis. Entonces le echaron, y ya no la podían Lançaram-na, sacar por la pois, gran cantidad. e já não a podiam peixes. tirar pela multidão dos peixes. Entonces aquel discípulo Então aquele a quien Jesús discípulo amaba, dijo a Pedro, a quem Jesus amava disse "Es a el Pedro: Señor". É o Simón Senhor. Pedro, cuando oyó que era el E Señor, quando Simão se Pedro ciñó la ouviu ropa que era o porque la Senhor, había- cingiu-se porque com se uma había túnica, despojado de ella, porque estava y nu, se echó, e lançou-se ao mar. y los otros discípulos E os vinieron con outros la barca, discípulos foram com o barco, arrastrando la red de peces, porque não estavam pues distantes no da distaba de terra, la tierra, sino como senão quase 200. 200 côvados, Al descender a tierra, vieron levando a brasas rede puestas cheia de y un peixes. pez encima de ella. Y Logo que desceram para a praia, Jesús les dijo, viram ali "Traed brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Subió Simón Pedro, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, llena cheia de de grandes peces, 153 grandes peixes. siendo E tantos sendo tantos, la red. a rede não se rompeu. Les dijo Jesús, Jesus lhes disse: venid. Vinde e comei. Y ninguno de los discípulos E se nenhum atrevía dos a discípulos preguntarle, ousava perguntar-lhe: Quem és tu? sabiendo que era el Sabendo Señor. que era o Senhor. Vino pues Jesús y tomó el pan. Chegou, dio, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Esta pesca milagrosa, Essa pesca milagrosa, sendo que ocorreu después de la resurrección de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, es muy importante. é muito importante, A través já de la que, Escritura, através da Escritura, encontramos que había hecho nós encontramos que também el milagro ele de tinha feito o milagre la multiplicación da de los multiplicação panes y los peces, y también había hecho el milagro de proveer dos pães e dos peixes, peces também tinha feito o milagre de lhes prover peixes nessas ocasiões em que eles não tinham pescado nada,
E Cristo lhes dizia: hacia tal lugar. atirem a rede para tal lugar. Y sacaban la red llena, E retiravam a rede cheia de pero esta peixes. pesca de la cual Mas hemos leído hoy, esta pesca da qual temos dice lido que hoje, la pesca fue diz de que a pesca 153 peces foi de 153 grandes Ou seja, eram peixes, grandes. ou seja, y eram grandes, e a rede suportou ese peso de esa cantidad o peso dessa quantidade peces grandes de que peixes habían grandes sido pescados. que tinham sido pescados. Cristo en una ocasión dice a sus discípulos, Numa ocasião, cuando los estaba llamando, les dice, Cristo "Venid disse en pos de aos mí, seus discípulos, e eu os farei quando estava chamando-os: pescadores vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Portanto, estas pescas milagrosas, essas pescas milagrosas nos mostram milagrosa a pesca milagrosa Cristo hace que Cristo faz bajo sob el ministerio o ministério que ele coloca de sus apóstoles, em seus mensajeros, apóstolos, y em así seus mensageiros e na sua igreja, ir por todo el mundo y predicar para irem pregar o evangelho por todo o el que mundo. creyere y fuere bautizado, Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será el que condenado. creyere y fuere bautizado será salvo. Y por consiguiente Quem será crer e colocado for batizado será salvo e, consequentemente, será colocado no barco onde Cristo ordenou ordena que sean que llevados fossem los levados os peixes que ellos pescaban, que eles pescavam. la llevan a la orilla y por los Levaram-nos que à esa praia, barca, portanto, la barca de Pedro, eles pertencem a la esse embarcación de barco, Pedro, ao que es barco de típico de la Pedro, iglesia, a embarcação de Pedro, que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. de la dispensación de la gracia, se está E através da dispensação da graça, criatura. esteve-se pregando o evangelho a toda criatura, esteve-se lançando a rede, como a Escritura diz, En San Mateo, em São Mateus, capítulo 13, no capítulo 13, verso 47 en adelante. versículos 47 ao 51. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar mar, y una vez llena, e que apanha toda a qualidade de peixes. y sentados recogen lo bueno en E cestas, estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham del siglo. para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Así será. Essa profecia nos fala do tempo final. Saldrán los ángeles, Assim será na consumação dos apartarán séculos. los malos Virão os anjos e separarão os maus y los dentre os echarán en el justos. horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. E lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Habéis E entendido disse-lhes Jesus: todas estas cosas. entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Ahora, para el tiempo final así, como de edad en edad, E para o tempo final, sido echada la red assim del como de evangelio, era em era, a rede do y evangelho han sacado foi peces, arremessada los e cuales han tiraram sido colocados peixes, os quais foram colocados no reino de Deus, en na igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. en el tiempo final. No tempo final, Habrá una pesca haverá uma pesca milagrosa, en donde los ángeles onde se os encargarán anjos se encarregarão de colocar lo de bueno en colocar cestas o bom em cestas y lo malo, e o mal, echarlo fuera. julgá-lo fora. Luego de las pesca de edad en edad, Logo habrá depois una da pesca milagrosa, de era em era, cual haverá uma pesca milagrosa, representada a qual foi representada aqui, en este pasaje que hemos leído, en donde los ángeles, nesta passagem que temos lido, onde estarão el presentes ministerio de Moisés y os Elías, anjos
que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. Os anjos são as duas oliveiras que no tempo final correspondem à profecia de Cristo. Em São Mateus, no capítulo 24, versículos 29 ao 31, onde o próprio Cristo nos diz: capítulo 24 de São Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31, e diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, farão o chamado dos escolhidos de Deus, que serão os 144 mil judeus ou hebreus, 12 mil de cada tribo. Encontramos que haverá uma pesca milagrosa entre os judeus, onde serão chamados e ajuntados para as festas restantes: a festa das trombetas, a festa da expiação e depois a festa dos tabernáculos, que corresponde ao reino milenar. Podemos ver Cristo já ressuscitado, falando aos seus discípulos, os quais foram pescar e toda noite estiveram tratando de pescar e não tinham pescado nada. Isso é muito importante por causa do que corresponde a esses peixes grandes para o último dia. Recordem que há um programa divino com o povo hebreu. E isso será para logo depois que termine as eras da igreja. É para este tempo final que Deus os chamará por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e Apocalipse no capítulo 11, versículos 1 ao 14. Encontramos na visão que Deus deu ao reverendo Lembrana, que ele mostrou um lago cristalino, com a água limpa como cristal,
nadando. E muitos peixes, trutas, nadando ali. E o anjo lhe disse: vou te ensinar a pescar. Recordem que sempre peixes é tipo e figura de pessoas, assim como ovelha é tipo e figura de pessoas também. Por isso, a primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus, porque veio como homem aqui na terra. Era o Filho do Homem. E na visão ou no sonho que foi mostrada ao reverendo Lembrana, o anjo lhe disse: prepara seu anzol com a linha e a isca de peixe e atira ao longe. Fez assim, o anjo lhe disse: bem feito. Logo lhe disse: assim dê um leve puxão e os peixes pequenos seguirão a isca. E assim foi. Depois lhe foi dito: assim os peixes grandes verão os peixes pequenos seguindo a isca e os peixes grandes seguirão atrás dos peixes pequenos. E para a primeira puxada, puxaria rápido. E para o segundo puxão foi dito: agora o faça lentamente. Porém, ele o fez tão rápido que o anzol saiu para fora d'água, fisgando um peixinho muito pequeno. Não pôde pescar os peixes grandes. Sempre há um mecanismo, uma forma, conforme o programa de Deus, para realizar a obra de Deus em cada tempo. E tem de se seguir a forma da parte de Deus revelada à sua igreja. Depois passou a outra dimensão mais acima, onde ele estava colocando o cadarço num sapatinho de bebê. E o cadarço não cabia no buraco, porque ele estava usando a ponta desfiada e não tinha se dado conta de que tinha a ponteira fina, a parte para que pudesse entrar pelo ilhós do sapatinho. Del zapatito. Luego ya pasa a una dimensión más alta, donde ve una gran carpa catedral. Depois, ele passou uma dimensão mais alta, onde viu uma grande tenda catedral. E o lugar estava cheio de pessoas que estavam recebendo Cristo como Salvador. E chegou o momento da oração pelos doentes. E havia um pequeno lugar de madeira. E o anjo do pacto, o qual estava no ar, o reverendo William Branham, e o anjo que o acompanhava, também foram para esse lugar.
y viajó hasta ese lugar. E a coluna de fogo viajou Y el ángel para esse lugar. hermano Branham Essa también coluna de fogo é Cristo. viajaron hasta ese lugar. O anjo e o irmão Branham também viajaram até esse lugar. En alto, en esa gran carpa catedral, Ou seja, bajaron estando no alto, nessa grande tenda catedral, de unos desceram a um pequeno quartinho de madeira 12 por 20 de 20 pés por 12 pés de tamanho, de tamaño. Le calculó el reverendo William 6 metros por 4 metros, y entraron calculado pelo reverendo Lembrana. enfermos E as pessoas doentes y salían entravam por otro lado, por e la saíam otra curadas do outro lado, pela outra puerta. porta. Fue dicho al reverendo William Branham E foi dito ao reverendo Lembrana todo lo que estaba pasando en ese cuartito. que esteve ali El ángel e que recuerda viu su tudo que nombre estava que se passando nesse quartinho. cuando tuviste la visión que buscabas allí. E o anjo disse: O sea que ahí recordas o nome que buscavas ali, y no hay quando nombre más tiveste importante a que el nombre de visão? Dios. Y Ou seja, donde esté el ángel que ali há um nome e não há outro nome mais de importante Dios. do que o nome de Deus. E onde esteja o anjo do pacto, aí estará Todo lo que o nome de quem? De Deus. E ele está vivendo tudo o que sucedia ali. la tercera etapa. E foi dito: esta é a terceira etapa, e não o dirás a ninguém. Ahora vean cómo Então, la etapa del pescado vejam como na etapa da pesca dos peixes grandes, fue cambiado a otra dimensión. ele foi levado a outra dimensão. Ahora encontramos que habrá una pesca E milagrosa podemos ver que haverá uma pesca milagrosa en el cumplimiento, no de la visión de la cumprimento Pascua da visão da tenda entre los gentiles entre os y gentios. luego con el pueblo hebreo. E depois com o povo hebreu. 153 veces grandes tipos de los escogidos de Dios. 153 peixes grandes, Algo tipo grande dos está escolhidos de Deus do tempo final. por suceder de pronto Algo grande está por suceder em breve, para ser onde nós transformados receberemos a fé para sermos transformados e levados com en bodas Cristo, del Cordero. a ceia das bodas do Cordeiro. Durante los 40 días de Jesús del resucitado apareciendo a sus discípulos, les estuve enseñando Durante os 40 dias de Jesus ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, estuvieron siendo ele preparados esteve lhes ensinando, para recibir el Espíritu de Dios. lhes falando do reino de Deus. Portanto, estiveram sendo preparados para receber o Espírito de Deus, Muy importante, do qual Cristo lhes tinha falado em diferentes ocasiões. el día de Pentecostés, Uma etapa muito importante para o dia de Pentecostes, el nuevo nacimiento, los que que era estaban receber um novo en nascimento, el aposento alto esperando aqueles que estavam la venida, no aposento alto, por consiguiente la venida de esa transformación interior. esperando a vinda do Espírito Santo e, consequentemente, a vinda dessa transformação interior que os crentes em Cristo receberiam, onde nasceriam no reino de Deus todos aqueles que estavam presentes ali. Estoy hablando Isto é, falando dos 120 que receberam o Espírito Santo. el 120. O es muy 120 é muito importante, importante, porque el 120 porque Moisés tuvo Moisés teve 120 os 120, años vivió. pois ele viveu 120 anos. En Y 120 años em 6.000 anos, hay 6.000 há años. os 120 anos. 20 años de jubileo. Ocorrem 120 Esos 120 años anos de jubileu, en un lapso de esses tiempo 120 anos de de jubileu, 6.000 años. num espaço de tempo de 6.000 anos. El 120 es muy importante. O 120 é muito importante. Es una etapa de E o prueba, 40 é uma etapa de prova, de preparação para entrar na terra prometida. y ahora Encontramos que habrá un tiempo que haverá um en el tempo cual no qual
Cristo nos dará fé para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso corresponde ao dia ou ao tempo da era de pedra angular, que é a era messiânica da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que a primeira vinda e o ministério de Cristo foi na era messiânica que coroava a Igreja do Antigo Testamento, composta por hebreus. E a era messiânica, neste tempo, é a etapa, a era de pedra angular que coroa a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. É aí onde os eventos proféticos de bênção estarão ocorrendo para os crentes em Cristo para este tempo final. Vejam que Cristo apareceu aos crentes nele. É uma etapa que se repetirá neste tempo final. A terceira etapa se repetirá neste tempo final, onde a terceira etapa é para a Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, também será para as virgens insensatas e para o mundo. Essa terceira etapa é a etapa da manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja no tempo final, no qual nos correspondeu viver, e estará nos preparando para a nossa adoção, que será a nossa glorificação, para sermos iguais a Cristo, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Estamos muito próximos da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos que estamos vivos. Portanto, estejamos preparados e a cada dia mais agarrados de Cristo nosso Salvador, como Jacó fez com o anjo, no capítulo 32 do Gênesis, do versículo 24 em diante. Jacó se agarrou do anjo, e esse anjo é Cristo no seu corpo angelical. Agarrou-se de Cristo o anjo do pacto, o qual tem o nome de Deus. E não soltou o anjo, até que o anjo o abençoou. A bênção era mais importante do que todo o dinheiro e gado que ele tinha. E assim deve ser para cada pessoa. A bênção de Deus é o mais importante para o ser humano, porque na bênção de Deus está a salvação da nossa alma e todas as demais bênçãos que vêm acompanhando a pessoa que recebe a salvação da alma. Os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. A igreja também estará de 30 a 40 dias antes do rapto nessa manifestação de Cristo na sua igreja, na terceira etapa, mencionada pelo reverendo William Branham, quando todos os crentes em Cristo nascidos de novo, do passado, estarão ressuscitados em corpos eternos. E os crentes do tempo final, nascidos de novo, serão transformados. E então será a visita de Cristo no meio da sua igreja, como foi a visita de Deus a Abraão, quando Sodoma e Gomorra
seriam destruídas. Recordem que Sodoma e Gomorra representam o mundo, o reino deste mundo que será destruído com fogo atômico, vulcânico e demais fogos que serão acesos nesses dias. Mas a visita de Elohim foi a Abraão. E a visita de Elohim para este tempo final será a descendência ou a semente de Abraão. A semente de Abraão espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a semente física de Abraão é o povo hebreu. Tão simples assim. Ambos têm a promessa da visita de Elohim no último dia. E isso será a visita do Messias na sua vinda, para abençoar Israel e também abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos dias como nos dias de Noé. Isso foi o que Cristo disse, que seria o tempo para a vinda do Filho do Homem. Um tempo como os dias de Noé e também um tempo como os dias de Ló. Assim, em ambas ocasiões, Deus apareceu em forma visível, comeu com Abraão, quando o visitou. E quando os anjos visitaram a Ló, a Escritura não diz se comeram ou se não comeram, mas já tinham comido com Abraão. Assim que essa visita nos mostra que há uma grande bênção para os crentes em Cristo do tempo final. A semente de Abraão são todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, porque eles são a semente espiritual de Abraão. E o povo hebreu é a semente física de Abraão. Portanto, para ser semente de Abraão e ter a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, os crentes em Cristo não precisam ter nascido como judeus. Mas Deus esteve chamando dentre os gentios um povo para o seu nome, os quais são os crentes em Cristo, a semente espiritual de Abraão, os da fé de Abraão, e, consequentemente, os que no último dia receberão, primeiramente, a visita de Elohim, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí estarão também os anjos do Filho do Homem, estarão os arcanjos Miguel e Gabriel, e também os ministérios das duas oliveiras no último dia. Grandes são as bênçãos que Deus tem para os crentes em Cristo deste tempo final. E no cumprimento da visão da tenda que o reverendo William Branham viu se realizar da parte de Deus, no cumprimento da promessa da terceira etapa, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Não sabemos se será no começo, em meados, ou no final da visão da tenda. Mas de uma coisa sim nós sabemos, que será numa grande tenda catedral, que os crentes em Cristo terão no meio do cristianismo e, consequentemente, estarão trabalhando unidos para o cumprimento dessa visão, porque as mãos para trabalhar as tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. As mãos que Deus usa, que Cristo usa, que o Espírito Santo usa, são as nossas mãos
E através dos crentes é que Cristo em Espírito Santo trabalha no meio da sua igreja. Portanto, estejamos bem despertos e conhecendo as promessas, as profecias correspondentes a este tempo final. Porque tudo o que Deus fará neste tempo, no meio da sua igreja e no meio do povo hebreu, está na palavra profética, porque a profecia é como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia seja perfeito e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. O luzeiro da manhã é Cristo, Cristo na sua vinda. E também está prometida para ser dada ao vencedor a estrela da manhã. No capítulo 2 do Apocalipse, nos versículos 26 ao 28. E no Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E, consequentemente, o vencedor do último dia terá a Cristo, e Cristo estará atuando através dele. Tão simples assim. Os 40 dias na terra antes do rapto, pela mesma trajetória que Cristo passou, passa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses 40 dias em que Cristo estará com a sua igreja, de 30 a 40 dias na sua vinda, será um tempo glorioso para os crentes em Cristo, mas também para o mundo serão dias difíceis, porque o reino dos gentios chegou ao tempo do seu fim. Os 40 dias de Jesus na terra, antes do rapto, antes de ser raptado ao céu. Estamos conscientes de que Cristo ressuscitou glorificado, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Portanto, estejam preparados com o sangue de Cristo aplicado em suas almas, orando pelos seus familiares, para que Deus tenha misericórdia deles também. E com os olhos bem abertos, conhecendo as Escrituras, para que assim saibam o que Cristo estará fazendo na sua vinda conforme a profecia. Não estará fazendo outra coisa, senão cumprindo a Escritura. Como ele esteve lá em Nazaré e leu a passagem de Isaías 61 e logo disse: hoje se cumpriu esta Escritura diante de vós. Ele esteve cumprindo as Escrituras. Ele esteve cumprindo lá as promessas messiânicas correspondentes à primeira vinda do Messias. Portanto, os que esquadrinharam as Escrituras puderam ver que o que estava sucedendo era que estava se cumprindo o que as Escrituras diziam. Por isso, Cristo sempre lhes dizia: esquadrinhais as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna. E elas são as que dão testemunho de mim. Por isso, quando ia com os caminhantes de Emaús, do que Cristo lhes falava era das Escrituras, das profecias correspondentes a este tempo final, e esteve lhes mostrando as profecias
que estiveram se cumprindo em Jesus, pois eles ainda não sabiam que com quem estavam viajando era Jesus. Vejam, ele esteve lhes mostrando as escrituras que falavam dele e o cumprimento delas, na medida em que Jesus esteve trabalhando, pregando, orando e curando aos enfermos. Agora virá esse lapso de tempo para o qual estaremos preparados, porque aí será onde a terceira etapa será manifestada. A terceira etapa é para a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, para as virgens insensatas e para o mundo. Portanto, impactará aos crentes em Cristo nascido de novo. As virgens, que são as virgens prudentes, impactará também as virgens insensatas e ao mundo também nessa manifestação plena de Cristo no meio da sua igreja. Será paralelo à primeira vinda de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a era ou etapa da era de pedra angular deste tempo final é paralela à era de pedra angular dos dias de Jesus Cristo. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, antes que Cristo saia do trono de intercessão no céu, pode recebê-lo como Salvador. E nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo pecado com seu sangue, que você seja batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual você pode passar aqui na frente e estaremos orando por você. Nos diferentes países, vocês também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, olha para todas essas pessoas que estiveram chegando a Cristo. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos que estão recebendo Cristo como seu Salvador. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio de todo o coração na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Senhor, eu dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados
que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente contigo no teu reino. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e deixo o ministro correspondente em cada país para que eles digam como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Recorde que o batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo, nosso Salvador. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Porque todos os crentes em Cristo que formariam a sua igreja estavam em Cristo, o nosso Salvador. Assim como Isaac, Jacó e os patriarcas estavam em Abraão. Por isso, quando Abraão dizimou a Deus, a Melquisedeque, São Paulo disse que Levi também estava dizimando. E Levi não tinha nascido, nem sequer Isaac tinha nascido. Mas eles estavam em Abraão. E de Abraão passou a Isaac, de Isaac passou aos patriarcas, e dos patriarcas a descendência de Abraão seguiu se estendendo. Estávamos na mente de Deus, nos pensamentos de Deus. Por isso, nós somos um pensamento divino expressado aqui na terra, na forma de um ser humano. E por isso, damos graças a Deus, porque o maior da criação é Cristo e os crentes em Cristo. É Cristo e todos os filhos de Deus por meio de Cristo. E temos um programa divino pelo qual temos de passar. E logo depois teremos o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, que está prometido para todos os filhos e filhas de Deus. Essa será a adoção como filhos e filhas de Deus. A redenção do corpo, do capítulo 8 de Romanos, versículos 14 ao 39. E será para o dia da redenção, que é para este tempo final, o dia da redenção do corpo, onde os crentes em Cristo receberão o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Já sabendo que o batismo na água é tipológico e que quando a pessoa é batizada na água, no nome do Senhor, ela está se identificando com Cristo, está dando testemunho aí de que estava com Cristo quando Cristo foi batizado, quando Cristo foi crucificado, quando Cristo foi sepultado e quando Cristo foi ressuscitado. Estávamos nele, como os genes do pensamento divino que seriam manifestados na terra em seres humanos. Que Deus abençoe grandemente a todos, os aqui presentes e aos que estão em outras nações.
Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, aqui em Porto Rico, e nos demais países, o ministro correspondente, para que indique aos que receberam Cristo como Salvador, como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos passem uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus les abençoe e guarde a todos.